eu sou a Franciele, trabalho aqui na Maquínica DHW. Agradeço, né, esse convite, essa abertura aí dos professores, né, do grupo, de trazer e poder falar um pouquinho da Maquinica, apresentar um pouco a empresa que está aqui em Florianópolis, está bem pertinho, né, da UFSC, que está aqui no Itacurubi, e que tem várias áreas, né, de atuação que a gente enxerga para comunidade acadêmica, né? Então, a minha ideia é apresentar um pouco da empresa, para que vocês conheçam ela e vão visualizando, né, as possibilidades que podem nascer, né, tanto dessa parceria com o grupo de pesquisa, quanto com a própria universidade. Então, acho que fica aqui. Então, a Maquínica DHW, né, tá presente aqui em Florianópolis, mas a gente tem mais alguns escritórios, mas ela faz parte de uma corporação a nível mundial, né? Então, a gente é uma empresa japonesa que nasceu como uma distribuidora de semicondutores, mas que nunca perdeu o seu cunho, né, de desenvolver projetos. Então, nosso corpo, né, de funcionários da empresa tem ali a cada 3, né, pelo menos um é um engenheiro. Então, a gente tem essa pegada, né, de desenvolvimento bem forte. Estamos presentes em todos os continentes. E aí, aqui na América do Sul, então, é a Maquínica DHW que faz toda essa ponte, né? Mas a gente está aí com mais de 85 escritórios ao redor do mundo. Dentro desses escritórios, e aí é onde a Maquínica se enquadra, né, a DHW se enquadra, a gente tem os centros de desenvolvimento. Então, a gente desenvolve tanto projetos para os clientes, né, quanto produtos próprios Maquínica. Então, a gente também tem um portfólio de produtos que entra dentro da marca M-Pression, mas são produtos que o nosso corpo técnico desenvolveu, né? E primeiro era uma solução para um cliente, mas que teve uma adesão e virou um produto. Então, a gente tem esses centros de desenvolvimento, não são todas as maquinicas que tem, mas a DHW ela tem por ter nascido, né, então, de uma design house. Então, a sede da Maquínica DHW aqui em Florianópolis, a gente tem um escritório em São Paulo e um escritório em Joinville. A Maquínica surgiu como DHW, né, uma empresa de desenvolvimento de hardware, bem focada em FPGA, desenvolvia com Altera. E depois, quando foi comprada pela Maquínica, passou a distribuir semicondutores, né, ser uma distribuidora, mas sempre manteve o seu time técnico. E nos últimos anos, o mercado ele foi desenvolvendo no sentido de que muitas vezes o cliente ele não quer saber qual é o chip que está na placa dele, mas ele quer que aquela placa resolva o problema dele. E aí a gente sobe o nível, né, de abstração, vamos dizer assim, e a gente vai para uma solução, né, a solução do problema do cliente. E a gente tem visto falar muito também da questão de cidades inteligentes, né? Então, esse escritório em Joinville, ele fica dentro do Perini Business Park, que é o maior parque industrial da América Latina, e ele simula uma cidade, né? Porque ele tem a UFSC lá dentro, ele tem várias empresas, né, da região que tem que trabalham, né, estão atuando lá dentro, e aí a Maquínica DHW entra como Perini City Lab para fazer a administração da parte de provas de conceito para cidades inteligentes, já indo, né, em direção a essas necessidades que o mercado está buscando, né, de quero uma solução, eu não quero um chip. Então, eu comentei um pouquinho, né, dos centros de desenvolvimento, né? Então, eles vão desde sensores, desenvolver um sensor para uma determinada aplicação, isso vira um produto, né? Conversores, processamento, comunicação, até soluções, né, voltadas para a inteligência artificial, para aceleração em hardware, né? E aí entra também a FPGA. Então, todas as áreas, né, a gente consegue desenvolver. E outra coisa legal desses centros de desenvolvimento é a comunicação entre eles.
Então, eventualmente, alguém está desenvolvendo lá na Alemanha, que pode ser interessante para resolver o problema de alguém aqui no Brasil, assim como alguma coisa que a gente está desenvolvendo aqui pode ser legal para uma empresa nos Estados Unidos, né? Então, existe essa comunicação, existe essa integração das informações para que a gente tenha, né, no portfólio linhas e soluções que vão resolver os problemas daquela região, daquele nicho, mas que a gente consiga ir buscar nos outros centros também. Então, dessa experiência de desenvolver em FPGA, né, há mais de 15 anos aí, a gente virou o Centro de Excelência em HPC e AI da Intel e Dell. O que isso quer dizer? Cada vez mais a inteligência artificial é usada para resolver um problema, mas o cliente ele precisa ter uma certa certeza de que aquilo vai resolver o problema. Então, a gente faz uma prova de conceito. Essas provas de conceito, elas são desenvolvidas, né, em parceria do time do cliente, que tem ali o problema, a Maquinica, né, o time de desenvolvedores, e as engenharias dessa solução. Então, por exemplo, ele precisa de um data center para rodar alguma inteligência artificial. Então, pode entrar a Dell, a Intel com hardware, com software, e outras soluções de terceiros, né? Então, eu preciso de uma inteligência artificial para fazer definição de documento, né? Fazer ali a leitura de documento, leitura de exames, de raio-x, otimizar nesse sentido. Então, ele precisa de uma inteligência artificial que faça aquilo ali. Então, a gente também traz algumas soluções de inteligência artificial para esse portfólio, né, de soluções. E aí o Centro de Excelência ele acaba atuando nesse sentido, juntar todas essas peças do quebra-cabeça e mostrar para o cliente, a gente resolve, né? Então, se monta o escopo dali da POC, né, da prova de conceito, e entrega para o cliente para ver se ele realmente, né, não, aceitou parcial, atendeu, né, não atendeu. Então, além da gente ser, né, uma distribuidora, tem o corpo técnico, a gente também está muito presente nas universidades. Então, essa é uma iniciativa, né, que está dentro do programa universitário da Maquinica, que é trazer cada vez mais para perto, né, as instituições de ensino para que elas estejam sempre abastecidas de informações do que a gente está trabalhando no mercado, né? Por que a gente está vendo isso? E fazendo essa troca, né? Então, a gente tem algumas iniciativas que já rodam de fazer essa comunicação cada vez melhor. Então, temos institutos federais, universidades, e isso se divide tanto em projetos quanto iniciativas. Elas podem ter um cunho maior ou um cunho menor, e aí é essa conversa, né, que a gente está tendo agora, é o início, então, né, de uma parceria com a UFSC, né, com o grupo de pesquisa CL também, para que a gente consiga afinar mais e encontrar pontos onde a gente possa colaborar. Então, aqui só alguns exemplos do que está rodando, né? Então, a gente tem o Instituto Federal de São Paulo, Campus Bragança Paulista, um projeto Conexão Indústria, que estava rodando. Aqui com a Unisul, a gente também teve, né, algumas participações com disciplinas deles. E lá em Joinville, com a UDESC, projeto de iniciação científica. Então, a gente não tem um escopo físico um escopo fixo do nosso programa universitário, mas ele pode ser bem elaborado, né, dentro do que a universidade tem, às vezes alguns projetos buscando e precisa dessa colaboração, ou às vezes da gente ter alguma iniciativa de ir buscar a colaboração das universidades. Então, esse é um caminho bem aberto e a gente vai desenhando conforme os parceiros que a gente está trabalhando. E aí eu aqui dentro da Maquinica, eu trabalho muito forte com a parte de treinamento em tecnologia FPGA. Né? Então, a Maquinica é o centro oficial de treinamento em tecnologia FPGA Intel. Então, a gente consegue ministrar todos os cursos de capacitação, né, em tecnologia FPGA. Eu faço uma parte, né, dos cursos, a gente tem outros instrutores que vão dando outros níveis de capacitação.
E essa é uma vertente, né? Então, a gente também transmitir esse conhecimento. Então, levar um pouco mais dessa tecnologia para empresas, né? Empresas do setor, universidades, institutos federais, né? Então, toda essa comunidade que quer aprender mais sobre a FPGA, estando ou não na academia, a gente consegue capacitar, né? Então, aí a gente já tem mais de 10 anos dando treinamento também. E aí a gente trabalha com algumas formas de treinamento, né? Podem ser específicos para instituições ou, né, as nossas turmas abertas. Então, isso entra ali, né, numa conversa e a gente identifica o que melhor se adapta para aquela situação. Né? Então, isso são possibilidades. E aí, além, né, dessa parte que me cabe, que é a parte do programa universitário, a parte de treinamento, o que eu quero mostrar também hoje é um pouco mais do que existe dentro da Maquinica. Então, como que a gente pode colaborar tanto em projetos, quanto vocês terem uma visão mais clara, né, dos setores que rodam aqui dentro, na parte de técnica, né, de conhecimento técnico, que eventualmente a gente abre, né, as vagas de estágio, né. Então, recentemente a gente teve algumas e, né, normalmente a gente vai abrindo, não com uma periodicidade fixa, mas, em geral, quem entra na Maquinica vai conhecer um pouco de todo o processo, né? E cada área tem as suas vagas, né? As suas oportunidades. Então, algumas vão trabalhar comigo, outras vão trabalhar com outros times. E aí, o que a gente tem aqui na Maquinica, né? Eu falei um pouco da distribuição. A gente diz que a nossa distribuição é inteligente porque ela vai além do entregar um componente. A gente tem a parte de soluções IoT e AI, né, que são desenvolver a solução completa, e a parte de suporte e desenvolvimento que abastece essas duas vertentes, né, tanto para distribuição quanto para soluções. Mas aí o que é, né, isso tudo? Então, a distribuição inteligente é a gente atuar junto com o cliente desde a definição do componente que ele precisa para o projeto dele e, né, entender, olhar para o projeto como um todo. Não simplesmente eu preciso de uma FPGA com tantos pinos, com tais requisitos. Não, é entender se aquilo ali também faz sentido e otimiza da melhor forma o projeto do cliente. Faz a parte, né, de definição, né, então desse sistema, ou às vezes faz, né, ali encontra uma solução para um problema para aquela placa que o cliente está desenvolvendo. Então, esses são alguns pontos, né? A gente tem várias linhas no nosso portfólio e tem o corpo técnico aqui que é capacitado, então, para fazer todo esse trabalho. Então, aqui tem uma foto bem resumida, né, de linhas que a gente tem no nosso portfólio, mas elas vão lá desde FPGAs, microcontroladores, microprocessadores, memórias, sensores, conectores. Então, praticamente, tudo que vai numa placa eletrônica, a gente tem no nosso portfólio. E mais a capacidade técnica de juntar todas essas peças e fazer uma placa que funcione. Nesse caminho, né, a gente tem algumas associações da qual a gente faz parte. E, né, uma delas é a CAT, aqui próximo. E outras certificações, né, também que a gente possui nesse caminho. Então, esse é um pouquinho, né, da distribuição. E a distribuição, ela atende diversos mercados, né? Então, a parte de encontrar uma solução, um produto para o cliente, ela acaba atendendo diversos mercados, e aí a gente tem, né, desde automação, automotivo, agrícola, residencial, comercial, controle de acesso, segurança, rastreadores, telecomunicações. Então, em todos esses mercados, a gente também já atuou, né? Tem uma certa expertise para atuar.
E aí a parte de soluções, né? Então, a gente entender o que são as soluções IoT e AI. Que o principal ponto, né, das soluções é a gente acelerar a transformação digital, que ela já está acontecendo, né, em alguns lugares uma velocidade maior e outras uma velocidade menor, mas ela está aí, ela já chegou. E a ideia é aproximar essa tecnologia, então, né, das empresas que estão buscando dar esse passo. E aí a gente pode ir tanto com um sensor que vai monitorar, né, e analisar esses dados, como vários sensores, como várias informações, e tu manipular isso, né, e transformar isso numa informação rica, que a gente chama, né, que vai trazer um insight ali para quem está monitorando aqueles dados. E aí, para executar isso também, a gente traz outras linhas, né, que vão tanto trabalhar com a parte de hardware quanto com a parte de software, né? E aí vai apresentar ali diversas soluções para atender esse mercado, né? Seja na parte de hardware, às vezes um data center, um computador, uma placa pronta, ou software, né, que trabalham com diferentes pegadas da inteligência artificial, né? Uma inteligência artificial para visão computacional ou para ler sinais neurais. Então, tem várias opções que a gente encontra no mercado e que vão ir atendendo ali as necessidades dos clientes. E aí também os mercados eles se repetem, né? Porque a função de a gente ir migrar do componente para uma solução, ela acontece em todos os mercados. Eu comentei um pouco do Perini Lab, né? Ele também entra bem dentro da pegada de soluções IoT e AI e atende bastante a questão das cidades inteligentes. Então a gente está lá dentro do Perini Business Park e é o Perini City Lab, né? Então, um laboratório para cidades inteligentes. Um espaço para onde empresas, universidades, né, pessoas que tenham projetos que queiram fazer a sua prova de conceito. Então, conseguem atuar ali dentro, né? Então, não é uma iniciativa específica de quem está fisicamente em Joinville, mas, né, é uma porta aberta para quem está trabalhando e precisa fazer a sua prova de conceito. Então, esse é um pouquinho, né, da Maquinica, uma forma bem breve, resumida, né, dos campos que a gente atua, né? Então, tanto distribuição de semicondutores, desenvolvimento de soluções, desenvolvimento de projetos eletrônicos, capacitação, hoje com um foco bem forte em FPGA, mas não se limita, né? Trazer soluções, trazer resoluções, né, para as demandas do mercado. Então, esse era um pouquinho, né, da apresentação da empresa. E aí, em todas essas áreas, a gente consegue abrir, né, para as instituições de ensino, né, ali dentro do programa universitário. Então, a gente eventualmente tem vagas, né, também para estágio, para desenvolvedores, e a ideia é a gente ir fazendo esses encontros, né, mais frequentes para que vocês tenham mais conhecimento do que está acontecendo e como que a gente consegue interagir mais, né, otimizar melhor essa localização geográfica próxima que a gente tem. Então, ficam aí alguns contatos da Maquinica e a porta aberta, né, para essa comunicação.